Imagine que você está no controle de um bonde desgovernado, descendo os trilhos a quase 100 km por hora. Lá na frente, você vê 5 trabalhadores nos trilhos, com ferramentas nas mãos, alheios ao perigo iminente. Você tenta frear, mas os freios falham. O desespero toma conta, pois você sabe, com absoluta certeza, que se o bonde continuar nessa trajetória, os 5 trabalhadores morrerão. De repente, você nota um trilho lateral, um desvio à direita. Nesse desvio, há apenas um trabalhador. Você percebe que pode virar o volante, desviando o bonde para a direita, matando aquele único trabalhador, mas salvando as 5 vidas. O que você faria? A maioria de nós, sem muita hesitação, diria que virar o bonde é a coisa certa a fazer. Afinal, por mais trágico que seja matar um inocente, seria muito pior deixar 5 pessoas morrerem. A matemática da moralidade parece simples aqui, maximizar a vida. Mas agora, imagine uma segunda versão dessa história. Você não está mais no bonde, você está em uma passarela, observando o bonde desgovernado se aproximar dos 5 trabalhadores. Não há desvio. No entanto, ao seu lado na passarela, há um homem muito grande, um homem com peso suficiente para parar o bonde caso caia nos trilhos. Você poderia, com um simples empurrão, atirá-lo da ponte. Ele morreria, sim, mas seu corpo pararia o bonde e salvaria os 5 trabalhadores. Você o empurraria? Subitamente, a maioria de nós reca horrorizada. Empurrar um homem inocente para a morte parece um assassinato terrível, mesmo que o resultado final seja o mesmo, uma vida trocada por 5. Essa é a mágica e a provocação do professor Michael Sandel em seu livro Justiça, o que é a coisa certa a fazer. Ele nos pega pelas mãos e nos joga no abismo das nossas próprias contradições morais, forçando-nos a perguntar: por que o princípio que parece tão certo no primeiro caso se torna tão repugnante no segundo? É com essa inquietação que iniciamos nossa exploração profunda sobre o que realmente significa a justiça. Quando começamos a analisar como a sociedade reage a crises, a complexidade da justiça se torna ainda mais evidente. Lembremos do furacão Charley, que devastou a Flórida em 2004. Com a falta de energia e o desespero tomando conta, postos de gasolina começaram a cobrar $10 por um saco de gelo que antes custava 2. Empreiteiros cobravam dezenas de milhares de dólares para retirar árvores caídas dos telhados. A indignação pública foi imediata, e jornais chamaram esses comerciantes de abutres. Mas, do ponto de vista de alguns economistas, não havia nada de errado nisso. Eles argumentaram que, em uma sociedade de livre mercado, os preços são definidos pela oferta e pela demanda, e que a indignação pública, embora compreensível emocionalmente, era irracional economicamente. Preços altos, diziam eles, servem para limitar o consumo e incentivar fornecedores de longe a trazerem os bens tão necessários para a área devastada. Aqui, vemos claramente o choque entre diferentes maneiras de pensar sobre a justiça. De um lado, o argumento do livre mercado defende que a justiça significa maximizar o bem-estar geral e respeitar a liberdade de escolha das pessoas. Do outro lado, a indignação pública aponta para um argumento moral. A ganância de lucrar sobre o desespero alheio é um vício que uma sociedade boa deve desencorajar, não recompensar. A justiça, nessa visão, não é apenas sobre economia, mas sobre a promoção da virtude cívica e do bom caráter. Para tentar desembolar essa teia de ideias, precisamos mergulhar na primeira grande escola de pensamento sobre a justiça, o utilitarismo. O pai dessa filosofia foi o pensador inglês Jeremy Bentham, no final do século XVIII. A ideia de Bentham é maravilhosamente simples e intuitiva. No verão de 1884, 4 marinheiros ingleses ficaram à deriva em um pequeno bote salva-vidas no Atlântico Sul após o naufrágio do seu navio, o Mignonette. Havia o capitão Dudley, o imediato Stevens, o marinheiro Brooks e um jovem taifeiro de 17 anos chamado Richard Parker. Um órfão em sua primeira viagem ao mar. Após dias sem comida ou água doce, e com o jovem Parker doente no fundo do barco por ter bebido água do mar, a situação tornou-se desesperadora. No 19º dia, o capitão sugeriu tirar a sorte para ver quem deveria morrer para que os outros vivessem. Brooks recusou.
No dia seguinte, sem nenhum navio à vista, Dudley disse a Stevens que o garoto deveria ser morto. Eles rezaram, disseram ao garoto que sua hora havia chegado, e o mataram com um canivete. Durante 4 dias, os 3 homens sobreviveram alimentando-se do corpo e do sangue do jovem órfão. Então, foram resgatados, voltaram à Inglaterra e foram julgados por assassinato. O argumento da defesa foi puramente utilitarista, era necessário matar um para salvar 3. Se não fizessem isso, os 4 teriam morrido. Além disso, o garoto já estava moribundo e, por ser órfão, não deixaria esposa ou filhos para chorar sua morte, ao contrário dos outros homens. O cálculo de custo e benefício parecia pender para o assassinato. Mas algo dentro de nós grita que isso é profundamente errado. Os críticos do utilitarismo apontam que essa filosofia falha porque não respeita os direitos individuais. Ao focar apenas na soma total da satisfação, ela pode esmagar a dignidade humana. Jogar cristãos aos leões no Coliseu para a diversão de milhares de romanos poderia ser justificado pelo utilitarismo se o prazer da multidão superasse a dor das vítimas. Da mesma forma, justificar a tortura de um suspeito de terrorismo com base nas vidas que poderiam ser salvas segue a mesma lógica fria. O utilitarismo reduz a vida humana a uma moeda comum de valor. Uma matemática onde vidas podem ser somadas e subtraídas em uma planilha de custos e benefícios. Algo que a empresa Philip Morris tentou fazer na República Tcheca ao argumentar que os fumantes, ao morrerem cedo, economizavam dinheiro do governo em pensões e habitação para idosos. A repulsa a esse tipo de cálculo nos leva a buscar uma base diferente para a justiça. Se a ideia de colocar um preço na vida humana e usar pessoas como meros instrumentos para a felicidade da maioria faz o seu estômago revirar, talvez você se incline para uma segunda maneira de pensar sobre a justiça, uma que coloca a liberdade individual acima de tudo. Entramos aqui no território do libertarianismo, ou a filosofia do livre mercado irrestrito. Para os libertários, a ideia central é que cada um de nós tem um direito fundamental à liberdade. O direito de fazer o que quisermos com as coisas que possuímos, desde que respeitemos o direito dos outros de fazer o mesmo. O economista Milton Friedman e o filósofo Robert Nozick foram grandes defensores dessa visão. Eles argumentam que um Estado justo deve ser um Estado mínimo. Leis que nos protegem de nós mesmos, como a obrigatoriedade do uso de cinto de segurança, são rejeitadas. Leis que impõem uma visão moral específica da sociedade, também. Mas o ponto mais polêmico é a rejeição da redistribuição de riqueza. Para um libertário, tributar os ricos para ajudar os pobres é uma forma de coerção, um roubo institucionalizado. Nozick ilustra isso com o exemplo de um grande astro do esporte, como Michael Jordan. Imagine que a sociedade comece com uma distribuição de riqueza perfeitamente igualitária. Então, as pessoas decidem voluntariamente pagar para ver Jordan jogar basquete. No final da temporada, Jordan está milionário e os outros estão mais pobres. A nova distribuição de riqueza é desigual, mas surgiu de escolhas totalmente livres. Onde está a injustiça? Se o governo agora decidir tributar a fortuna de Jordan para financiar escolas públicas ou hospitais, Nozick argumenta que o governo está, na prática, roubando o trabalho de Jordan. Tirar os ganhos de alguém é o mesmo que pegar o tempo dessa pessoa, o que equivale a forçá-la a trabalhar para o Estado. É uma forma de trabalho escravo. A lógica libertária repousa sobre a ideia da autopropriedade. Se eu sou dono de mim mesmo, sou dono do meu trabalho, e, portanto, sou dono dos frutos do meu trabalho. No entanto, essa adoração absoluta pela escolha e pelo consentimento encontra limites quando a aplicamos a situações reais e muitas vezes dolorosas. Pensemos no debate sobre o serviço militar. O que é mais justo, o recrutamento obrigatório ou um exército voluntário, onde as pessoas são pagas pelo mercado de trabalho para lutar? Os libertários e os utilitaristas adoram o exército voluntário, pois ele maximiza a liberdade de escolha e a utilidade. Mas será que a escolha de se alistar é realmente livre se as pessoas que se juntam ao exército vêm, em sua esmagadora maioria, das classes mais pobres, atraídas por salários e promessas de bolsas de estudo que não conseguiriam de outra forma? Se a sociedade é profundamente desigual,
a escolha do mercado livre pode não ser livre, mas sim coagida pela necessidade econômica. Outro exemplo perturbador dessa lógica extrema do mercado é o caso dos contratos de barriga de aluguel. Nos anos 80, o caso da BBM chocou os Estados Unidos. Um casal rico contratou uma mulher de classe trabalhadora para ser inseminada artificialmente e gerar um filho para eles por $10.000. Quando o bebê nasceu, a mãe biológica não conseguiu entregá-lo e fugiu. O tribunal deveria forçá-la a cumprir o contrato? O juiz de primeira instância disse que sim, argumentando que um contrato é um contrato e que adultos devem ser livres para fazer os acordos que quiserem. Mas a Suprema Corte de Nova Jersey anulou a decisão. Eles entenderam que o consentimento da mãe não foi verdadeiramente livre, pois ela não sabia como se sentiria ao dar à luz, e que, mais importante ainda, há certas coisas na vida que o dinheiro não deve comprar. Tratar bebês e a capacidade reprodutiva das mulheres como mercadorias é degradar seu valor. É transformar seres humanos em objetos de uso e lucro. É exatamente essa sensação de que certas coisas não devem ser compradas ou vendidas, e de que os seres humanos merecem um respeito intrínseco, que nos leva a um dos pensadores mais fascinantes, difíceis e revolucionários da nossa jornada, Immanuel Kant. Para Kant, a dignidade humana não vem do fato de sermos donos de nós mesmos, mas sim do fato de sermos seres racionais, capazes de pensar e de agir livremente. Kant destrói o utilitarismo. Ele diz que basear a moralidade em desejos, preferências e na busca pela felicidade é um erro colossal. Só porque algo dá prazer a muitas pessoas não significa que seja o certo. A moralidade, para Kant, não tem a ver com as consequências das nossas ações, mas sim com os motivos por trás delas. Fazer a coisa certa importa, mas fazer a coisa certa pelo motivo certo é o que dá valor moral a uma ação. Esse motivo deve ser o dever. Se eu ajudo uma velhinha a atravessar a rua apenas para me sentir bem comigo mesmo ou para impressionar as pessoas ao redor, minha ação não tem valor moral. Eu a estou usando como um meio para minha própria satisfação. Mas se eu a ajudo simplesmente porque é a coisa certa a fazer, porque é meu dever como ser humano respeitar e ajudar o outro, então minha ação brilha com valor moral. Kant também redefine completamente o que significa ser livre. Para nós, liberdade geralmente significa fazer o que queremos, seguir nossos desejos, como escolher o sabor do sorvete ou a marca do refrigerante. Kant chama isso de agir de forma heteronômica, ou seja, agir de acordo com determinações externas a mim. Eu não escolhi ter sede, eu apenas obedeço ao instinto da sede. Para Kant, agir livremente é agir de forma autônoma, agir de acordo com uma lei que imponho a mim mesmo, ditada pela razão, e não pelos instintos da biologia ou pelas convenções sociais. E que lei é essa? Kant a chama de imperativo categórico. É um princípio incondicional que devemos seguir não para alcançar um objetivo, mas porque é o certo em si mesmo. Uma das formulações desse imperativo é: trate a humanidade, seja na sua pessoa ou na pessoa de qualquer outro, sempre como um fim em si mesmo, e nunca apenas como um meio. É por isso que não podemos empurrar o homem gordo da ponte. É por isso que o assassinato e o suicídio são igualmente errados para Kant. Ambos tratam a vida humana como uma coisa, uma ferramenta para resolver um problema. A ética de Kant é tão rigorosa que ele afirmava que não devemos mentir em hipótese alguma. Nem mesmo para um assassino que bate à nossa porta procurando por um amigo nosso que está escondido lá dentro. Para Kant, a verdade é um dever absoluto. Mentir, mesmo por compaixão, é violar o princípio da razão e desrespeitar a dignidade do próprio assassino como ser racional. Podemos tentar dar respostas evasivas, verdades enganosas, mas a mentira direta destrói a própria base da moralidade. Mas se os nossos direitos não vêm da utilidade, se o livre mercado não é o garantidor da justiça devido às desigualdades sociais, de onde vêm as regras justas? Como podemos concordar com os princípios que devem governar nossa vida em sociedade se todos temos interesses, religiões e posições sociais tão diferentes? Seguindo essa linha de pensamento, chegamos ao filósofo americano do século XX, John Rawls. Rawls propõe um experimento mental genial.
Imagine que todos nós nos reunimos para decidir as leis da nossa sociedade, mas fazemos isso por trás de um véu de ignorância. Neste estado original, não sabemos quem somos. Não sabemos nossa raça, nosso gênero, nossa classe social, nossa religião, nem mesmo se somos saudáveis ou portadores de alguma deficiência. Se não sabemos onde vamos cair na loteria da vida, que tipo de sociedade escolheríamos? Rawls argumenta que, por puro instinto de autopreservação, não escolheríamos o utilitarismo. Ninguém gostaria de correr o risco de ser o cristão jogado aos leões caso fizesse parte da minoria. Também não escolheríamos o libertarianismo extremo, pois poderíamos nascer como mendigos sem assistência em vez de nascer como Bill Gates. Segundo Rawls, por trás do véu de ignorância, concordaríamos com dois princípios. O primeiro garantiria liberdades básicas e iguais para todos, como liberdade de expressão e de religião. O segundo princípio, que ele chama de princípio da diferença, dita que as desigualdades sociais e econômicas só são permitidas se funcionarem para o benefício dos membros menos favorecidos da sociedade. Pagar milhões a um médico ou a um CEO só seria justo se esse sistema, de alguma forma, gerasse impostos e avanços que melhorassem a vida dos mais pobres. Mas a parte mais devastadora da teoria de Rawls é o seu ataque à meritocracia. Nós adoramos acreditar que as pessoas bem-sucedidas merecem seu sucesso porque trabalharam duro. Mas Rawls aponta que até mesmo a nossa capacidade de nos esforçarmos, a nossa ética de trabalho, depende de fatores arbitrários. Como ter nascido em uma família estruturada e amorosa, algo pelo qual não podemos assumir o crédito. Mais ainda, o fato de a sociedade atual valorizar os talentos que, por acaso, nós possuímos é uma questão de pura sorte. Se Michael Jordan tivesse nascido em uma sociedade que não se importasse com basquete, mas sim com a caça de leões, seus talentos não lhe trariam riqueza alguma. Portanto, o sucesso não é uma coroa de virtude moral. É uma mistura de talentos inatos arbitrários e de uma sociedade que calha de recompensar esses talentos. A justiça não é sobre recompensar o mérito moral, mas sobre compartilhar os destinos uns dos outros e usar nossos dons em benefício do todo. Contudo, à medida que tentamos separar a justiça do mérito moral, algo parece faltar na nossa compreensão das instituições humanas. É impossível debater justiça sem debater o que estamos valorizando. E é aqui que a filosofia antiga ressurge com uma força avassaladora através de Aristóteles. Para o pensador grego, a justiça é teleológica. Isso significa que, para definir os direitos, precisamos descobrir o telos, ou seja, o propósito. A finalidade ou a essência da prática social em questão. Além disso, a justiça é honorífica. Discutir o propósito de uma instituição é debater quais virtudes ela deve honrar e recompensar. O exemplo clássico de Aristóteles é a distribuição de flautas. Quem deve receber as melhores flautas de uma sociedade? Os mais ricos? Os mais bonitos? Os mais nobres? Não. As melhores flautas devem ir para os melhores flautistas. E por quê? Não é pelo motivo utilitarista de que eles farão a melhor música e alegrarão a todos, embora isso seja um efeito colateral. É porque o propósito da flauta é ser tocada da melhor maneira possível. A natureza da flauta exige o melhor músico. Essa forma de pensar baseada no propósito parece estranha na ciência moderna, mas é incrivelmente poderosa na ética. Pensemos no caso de Kylie Sartre, uma jovem com paralisia cerebral que participava da equipe de líderes de torcida de sua escola no Texas. Ela se movia em uma cadeira de rodas e animava a torcida com um entusiasmo contagiante. Mas o pai da capitã da equipe exigiu que Kylie fosse expulsa se não conseguisse fazer as aberturas e os saltos acrobáticos como as outras meninas. Por que esse pai estava tão incomodado? A resposta aristotélica é que a presença de Kylie forçava uma redefinição do telos da liderança de torcida. Se o propósito de ser líder de torcida é apenas animar o público, Kylie fazia isso perfeitamente. Mas se o propósito também inclui exibir excelência ginástica e proeza física, então a presença dela ameaçava a honra e o prestígio que as outras meninas recebiam por suas habilidades acrobáticas. A disputa era, no fundo, sobre quais virtudes a atividade deveria celebrar. Para Aristóteles, a política funciona da mesma maneira.
O propósito da política não é apenas facilitar o comércio ou garantir a segurança, como pensam os libertários e utilitaristas. O propósito da política é cultivar o bom caráter, formar bons cidadãos e promover a vida boa. A política é o espaço onde deliberamos juntos sobre o bem comum. Portanto, os cargos e as honrarias políticas não devem ir para os mais ricos ou para as maiorias, mas para aqueles que demonstram a maior excelência cívica e a melhor capacidade de julgamento para o bem da comunidade. A justiça não pode ser neutra em relação à vida boa. Ela exige que nos engajemos nas questões de virtude. Isso nos traz a uma encruzilhada final e talvez a mais desafiadora dos nossos tempos. Kant e Rawls tentaram construir teorias de justiça que fossem neutras em relação a diferentes concepções de vida boa. Eles queriam que o Estado não tomasse partido em debates morais e religiosos, permitindo que cada indivíduo escolhesse seus próprios valores. No entanto, se nos enxergarmos apenas como indivíduos livres, independentes e sem amarras, falhamos em explicar uma série de obrigações morais que reconhecemos e valorizamos profundamente. Estou falando da lealdade, da solidariedade e da responsabilidade histórica. Filósofos comunitaristas, como Alasdair MacIntyre, argumentam que somos seres contadores de histórias. Nossas identidades são moldadas pelas comunidades às quais pertencemos, nossa família, nossa cidade, nossa nação. Nós nascemos com um passado, herdamos dívidas, legados e expectativas. É por isso que sentimos orgulho das conquistas do nosso país. Mas é também por isso que devemos sentir vergonha e responsabilidade pelas injustiças cometidas pelos nossos antepassados. O debate sobre se os Estados Unidos devem pagar reparações pela escravidão ou se a Alemanha deve se desculpar pelo Holocausto só faz sentido se aceitarmos que temos obrigações de solidariedade que vão além do nosso consentimento individual. Eu não escolhi ser americano ou brasileiro, mas essa identidade traz consigo um peso moral. O general Robert E. Lee, que se recusou a liderar os exércitos do Norte na Guerra Civil Americana para não lutar contra sua terra natal, a Virgínia, demonstra a força trágica da lealdade. O piloto da resistência francesa que se recusou a bombardear sua própria vila ocupada pelos nazistas agiu movido por um profundo senso de pertencimento. Até mesmo a política de imigração e as fronteiras nacionais repousam sobre a ideia de que temos uma obrigação especial de cuidar dos nossos concidadãos antes de cuidarmos do resto do mundo. Se a solidariedade é apenas um preconceito a favor dos nossos, então o patriotismo perde sua força moral. A verdade inescapável é que não podemos debater justiça sem debater o que é o bem. A tentativa de esvaziar a praça pública de argumentos morais e religiosos, como o presidente John F. Kennedy tentou fazer ao prometer que sua fé católica não interferiria em suas decisões políticas, cria um vácuo perigoso. O presidente Barack Obama percebeu isso muito bem quando afirmou que os progressistas cometem um erro ao fugir da linguagem moral e religiosa, deixando o campo aberto para o fundamentalismo. Questões cruciais do nosso tempo, como o aborto, a pesquisa com células-tronco embrionárias e o casamento entre pessoas do mesmo sexo, não podem ser resolvidas com a falsa promessa de neutralidade. Não há como decidir sobre o aborto sem enfrentar a questão moral e teológica sobre quando começa a vida humana. Não há como o Estado reconhecer o casamento gay apenas com base na liberdade de escolha, sem antes debater e reconhecer o propósito, o telos do casamento, e decidir se as uniões homossexuais realizam as virtudes que essa instituição busca honrar, como o amor, a fidelidade e o compromisso mútuo. A justiça não é apenas sobre a maneira certa de distribuir as coisas, é também sobre a maneira certa de avaliá-las. Uma política que foge do engajamento moral acaba gerando ressentimento e cinismo. Por outro lado, uma política do bem comum, que abraça ativamente as nossas divergências morais e religiosas, que investe em infraestrutura pública para reunir pessoas de diferentes classes, e que busca cultivar a solidariedade e a virtude cívica, não é apenas um ideal inspirador. É a base mais promissora para a construção de uma sociedade verdadeiramente justa, onde o debate vigoroso sobre a vida boa não é um obstáculo, mas o próprio coração da nossa jornada coletiva.